Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi a sua semana? Como está sendo o seu março? Pois é, mês 3, né? Já estamos aí daqui a pouco, na próxima semana já estaremos no meio do mês praticamente. E aí daqui a pouco as águas de março lá da Elis Regina já foram. Pois é, hoje eu gostaria de trazer aqui uma brevíssima reflexão sobre uma coisa que eu tenho pensado, sabe, depois que eu assisti um filme recentemente, um filme até bastante violento, digamos assim. É um filme chamado O Tanque. É sobre um tanque alemão na Segunda Guerra Mundial. E existe uma. Eles estão numa batalha e eles têm que fazer a retirada, né? Os alemães estão se retirando do lugar enquanto os adversários avançam. E eles têm que atravessar uma ponte que os próprios alemães vão dinamitar para poder parar o avanço da força adversária. E eles ficam defendendo a posição deles até o último minuto. E quando eles vão atravessar a ponte é dinamitada e eles caem no fundo, né, do rio, onde quer que fosse, né, eles caem e aí desencarnam naquela experiência. Só que isso só é mostrado no final do filme. Durante o início do filme, essa batalha no começo do filme, é bem o começo do filme, eles estão ali atravessando a ponte e a ponte não mostra o tanque caindo, a ponte sendo dinamitada, não mostra, mas mostra que eles estão sendo atacados, estão sendo queimados ali, porque um avião bombardeia ou joga alguma coisa, uma bomba, eu não me lembro exatamente o que é, e o tanque pega fogo e começa a cair metal derretido, uma coisa parecida assim em cima deles, é uma coisa assim bem impressionante. E aí a próxima cena são eles consertando o tanque e ele recebendo uma missão, o comandante do tanque recebe uma missão de procurar alguém, de resgatar alguém que tinha sido dado como morto já numa batalha e tudo, mas ninguém sabia e eles têm essa missão. E aí eles vão, o filme se desenvolve, eles têm que avançar no território lá dos inimigos, dos adversários e fazer a busca e acabam encontrando. Quando chegam no lugar, é um bunker, né? E eles têm uma situação assim, né? Há mulheres, bebida, uma coisa assim que totalmente incompatível com o que ele esperava encontrar. E ele é encaminhado para falar com essa pessoa, né? Com esse oficial, e o oficial convida ele para olhar o fogo, não sei o que, e ele olha o fogo e ele começa a trazer a consciência do comandante do tanque para aquele momento. E aí o comandante do tanque tem uma retrospectiva e aí mostra no filme que o tanque realmente, os próprios alemães explodiram, dinamitaram a ponte e mostra que ele e a tripulação desencarnou no começo do filme. Então tudo o que estava acontecendo ali era uma experiência de uma tripulação que não sabia que tinha desencarnado. A gente olhando, né, observando os livros de André Luiz, psicografia do nosso querido saudoso, né, Chico, a gente vê que isso não é incomum. Né? O André Luiz, principalmente nos livros iniciais, né, Depois do Nosso Lar, Os Mensageiros, fala disso, né, aborda isso muito bem, depois há outros que vão passando e vão abordando isso de outra forma, mostram que é muito grande o número de desencarnados que desencarna sem saber que desencarnaram. Eles desencarnam e ficam achando que estão ainda vivos, muitas vezes. E eu queria expandir um pouquinho essa questão, né? Não só para essa questão da desencarnação, que vai acontecer com todos nós, claro, mas não só essa questão. É a questão da nossa consciência. Nós estamos conscientes do que nos está acontecendo hoje? Nós estamos conscientes do que nós estamos atraindo para nós? Nós estamos preparados para as experiências que nós estamos atraindo para a gente, né? Para nós mesmos?
A nossa desencarnação será, assim, talvez, possivelmente, o maior evento que vai nos acontecer, mais impactante nesta reencarnação, porque, venhamos e convenhamos, ninguém quer morrer, né? Por mais que a gente esteja preparado, a gente sabe que nós somos espíritos imortais reencarnados, nós estamos aqui na nossa zona de conforto, sem lembrar do que acontece do lado de lá. E ninguém quer morrer, né? Tem aquela história até que o Chico estava voando no avião, e o avião teve uma turbulência muito grande, ele começou né, a rezar e a dizer, vamos morrer, eu não quero morrer, e por aí vai. Até bem retratado no filme dele, né? E aí, né? Como é que nós estamos nesse momento? Né? Nós estamos prontos para a nossa desencarnação, nós estamos prontos para grandes experiências que nós atrairemos e temos atraído para nós mesmos. Lembrando, né, a vida não acontece com a gente acontece para a gente. São oportunidades e experiências que nós atraímos pela nossa necessidade de passar por elas. Não é que as experiências que são difíceis para nós, né, que nós atraímos e nos são difíceis, deixem de acontecer. Mas é que quando a gente se modifica, a gente não se incomoda mais com a experiência, às vezes a gente nem percebe que está acontecendo a experiência, a gente simplesmente passa adiante. É como aquela criança que está no começo da sua educação acadêmica, está ali fazendo conta de adição, subtração, multiplicação, e ali naquele momento é dificílimo. Mas aí depois, quando essa criança chega no momento de aprender a fazer, né, resolver equação do segundo grau, que tem raiz quadrada, né? O mais e o menos já são patéticos, são ridículos, são muito fáceis. E a gente nem nota. Né? Então, essa é uma questão que sempre vem à nossa cabeça. Né? A gente lembra, né, que o Espiritismo ele é uma filosofia espiritualista, né? E a quarta parte do Livro dos Espíritos fala sobre esperanças e consolações, chamado Esperanças e Consolações, e foi, né, desenvolvido posteriormente no livro, né, que recebeu o nome de O Céu e o Inferno. E é um livro que é muito interessante, porque ele nos faz refletir sobre o que acontece com a gente depois do fenômeno da morte do corpo físico, depois da nossa morte, né, como seres humanos. E nós vemos ali relatos de espíritos que estavam preparados e espíritos que estavam absolutamente despreparados para esse evento. Então, eu acho que fica essa reflexão para hoje, não só nesse evento grande que vai acontecer com a gente em algum dia, mas para os eventos que nós atraímos para a gente. Você está preparado para os eventos que você precisa? Você está pronto para enfrentar aquilo que você tem que enfrentar para se modificar? Você quer se modificar? Essa é a primeira questão, né? Lembrando, né, as bem-aventuranças, né? A primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando que a virtude associada a essa bem-aventurança é a humildade, e a humildade não é ser modesto, a humildade é a gente saber quem a gente é, quem nós somos, onde nós estamos, o que é que nós queremos, o que é que nós pretendemos para a gente, onde estamos lúcidos e conscientes disso. Porque se andarmos em piloto automático, vamos chegar no momento, né, lá da nossa desencarnação e seremos surpreendidos por ela. Seremos surpreendidos por todas as experiências que nos acontecem e às vezes contra as quais reagimos, mas que muitas vezes, antes de reencarnarmos, pedimos para nosso próprio crescimento, benefício. Então eu vou deixar assim meio em branco, meio aberto, como é que você vai interpretar essa reflexão de hoje? Né? Você vai interpretar ela como o que você está pronto, o que vai acontecer com você, ou como é que você acha que vai ser a sua desencarnação ou o próximo grande evento dentro desta reencarnação também? Né? Como é que está o seu dia, o seu nascer do sol, o seu anoitecer, a sua vizinhança? Acontece alguma coisa que você não está preparado, que você desgosta nesse momento? Então, deixa aí embaixo seu comentário, me diz o que você acha, deixa o seu gostei, não gostei, né? Diz o que você acha e a gente semana que vem se encontra aqui de novo, tá bem?
Tenha uma excelente semana e fica com Deus.